Olá pessoal, tudo bem? Professor Jackson novamente aqui para dar continuidade à nossa aula sobre a Primeira República. Então, nós trabalhamos, até a questão da borracha, começamos a falar sobre a proclamação da República e trabalhamos algumas ideias, alguns eventos que vão ocorrendo aí sobre a estrutura política da Primeira República e necessariamente paramos na borracha, tá ok? Bom, agora nós vamos dar andamento então ao nosso conhecimento sobre, a partir então da questão da borracha, certo? A questão da borracha. Bom, vamos lá, só um minutinho. Pessoal, então nós temos a borracha que vai ter um impulso basicamente a partir de 1880, tá? Então a borracha, ela começa o seu percurso, a produção a partir de 1880 e vai representar, basicamente, 28%, tá? 28% dos produtos importados pelo país, certo? Isso vai fomentar uma migração interna, basicamente para a Amazônia, certo? Para a Amazônia, porque é a região de maior extração da borracha, tá? O crescimento urbano em Manaus e Belém, por exemplo, vai ter uma expressiva consideração, tá? Vai ser muito grande esse crescimento urbano. Daí a questão lá em 1903, a compra do Acre, tá ok? Porque existia uma divergência que brasileiros estavam te retirando, a matéria para borracha da seringueira na região que era o território boliviano. Então, pela questão da região ter mais brasileiros, o Barão do Rio Branco vai lá, faz uma negociação e compra o território do Acre. Tudo bem? Bom, crescimento urbano em Manaus e Belém, necessariamente, tá? As cidades vão ter inovações tecnológicas, água encanada, serviço de telefone, bondes elétricos e iluminação elétrica, certo? Ou seja, as cidades de Manaus e Belém, elas passam por uma determinada mudança justamente por causa da borracha. Lá surgem as elites da borracha, fazendeiros que vão financiar através de um dinheiro externo a sua produção. Assim como o café, muitos fazendeiros vão comprometer toda a produção da borracha. E nesse momento a borracha está crescente porque o Brasil é um dos principais produtores da borracha, tá ok? Mas futuramente a gente vai ver a borracha, aos poucos ela vai virar um concorrente, teremos concorrente também em outros países, que vai enfraquecer a nossa produção aqui, tá? Então olha só, outra questão, a implantação do código de posturas de etiqueta para a população da região. Nós estamos falando de uma região de uma população mais interiorana, entendeu? Digamos assim, uma população mais trabalhadora, que não tem a etiqueta que naquele momento a elite cultural, essa elite baseada numa cultura europeia se manifestava, tá ok? Crise com a concorrência internacional em 1910. Então, nós temos em 1910 uma crise que começa da borracha, justamente por causa dessa questão da concorrência, ok? Só um minutinho, deu um problema na minha câmera aqui. Beleza, vamos lá. Tá. Então, outro evento que nós temos é a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial. Então veja o que vai acontecer. A Primeira Guerra Mundial, nós temos ela 1914 a 1918. Qual é o impacto do Brasil? Ele vai participar da Primeira Guerra Mundial? Não necessariamente. Porém, o Brasil vai enviar alguns enfermeiros, aviadores do momento, tá? Para a guerra, para ajudar principalmente lá na Inglaterra. Mas não é disso que a gente vai falar. O impacto social e econômico que a Primeira Guerra Mundial vai trazer ao Brasil, tá? É um impacto muito grande,
tá? É um impacto muito grande mesmo, tá ok? Por quê, pessoal? Porque nós necessitamos de produtos importados, e essas nações param de produzir, principalmente produtos que nós necessitamos aqui no Brasil, e o Brasil precisa produzir tais produtos. Isso vai alavancar talvez um pouco o sistema industrial, mas a questão vai ser o trabalho, certo? O trabalho vai ser mais duradouro, horas e horas de trabalho, que vai dar uma insatisfação dos trabalhadores e vai gerar a greve geral de 1917, tá? Influenciada por outras camadas internacionais. Lembre-se disso daí também, tá? Um outro fator que vai assolar o Brasil também, que nas embarcações que chegavam alguns produtos, tá? Nós temos a gripe espanhola que vai chegar nessas embarcações, que vai assolar também grande parte da região portuária do Brasil, principalmente, onde ocorria o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, tá? Outro fator, Semana da Arte Moderna em 1922. Olha só, Semana da Arte Moderna, provavelmente vocês já devem ter visto aí nas aulas de artes, né? Ou a questão própria da literatura também. Vai ser um movimento em que nós, enquanto brasileiros, né, mas na figura de Oswaldo de Andrade, entre outros, nós estamos tentando buscar uma ideia de identidade, tá? Identidade para o Brasil. Uma identidade para o Brasil. Então a Semana da Arte Moderna, ela vem dando uma ressignificação à arte brasileira. Como assim, professor? Porque tudo que nós consumíamos era da Europa. A partir da Semana da Arte Moderna, escritores como Oswaldo de Andrade, por exemplo, tá? Esses escritores, eles começam a dar ênfase no que é que o Brasil tem internamente: o sertanejo, o indígena, né? A cultura africana que já está arraigada na população, nas formas de viver, culinária e tudo mais, tá? Então, a Semana da Arte Moderna vai marcar uma transição cultural propriamente brasileira. Logicamente, nós sabemos que não será aceito em primeiro momento pela grande elite, entretanto, né, aos poucos isso vai sendo internalizado no Brasil, uma cultura brasileira. Ou seja, aos poucos a própria elite ela vai entendendo que é necessário ter uma cultura brasileira, né? Mas nós sabemos que até nos dias de hoje, na atualidade, muito se valoriza o que vem de fora do que internamente, né? Bom, outro movimento é o tenentismo, certo? Outro movimento é o tenentismo, por quê? São militares, oficiais brasileiros, jovens, né? Que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro dessa primeira república. Voto de cabresto, certo? Baixo salário para os militares e assim sucessivamente. Depois nós temos a crise de 29. A crise de 29 vai ser um ponto central para que haja o fim dessa primeira república, dessa política velha. Eu nem sei se é tão velha assim, né? Porque em alguns momentos ela ainda é utilizada até hoje, né? Mas a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash da Bolsa de Valores de Nova York, certo? Vai assolar o Brasil porque os Estados Unidos é um dos maiores compradores de café nesse momento. O que eles fazem? Param de comprar o café, diminui drasticamente e o Brasil sofre com as consequências. O governo desse momento aqui é o governo do Washington Luiz, certo? As eleições se aproximam, Washington Luiz deveria nomear, que era paulista, deveria nomear um candidato, apoiar um candidato de Minas Gerais, como era a política do café com leite. Ele vai apoiar um candidato de São Paulo, certo? E há um conflito político aí. O candidato de São Paulo vai ganhar, tá? O candidato de São Paulo ganha e nós temos a Revolução de 1930 do Vargas,
o Vargas perde as eleições, o seu vice-presidente, tá? João Pessoa, ele é morto na Paraíba e decide então fazer a Revolução de 30, retirando o Washington Luiz e o Vargas assumindo o poder de 1900, até a partir de 1930. Lógico que nós teremos uma aula que vai enfatizar todo esse contexto por causa da Revolução de 30 e a implementação do governo de Vargas. Beleza? Mas é só para vocês entenderem que é o seguinte, a partir de 1920, vocês podem colocar, tá? Que a partir de 1920 nós temos uma crise, tá? Nós temos uma crise na Primeira República, tá? Nós temos uma crise na Primeira República a partir de 1920. Movimento tenentista, Semana da Arte Moderna, tá? Mas politicamente, tenentismo, crise de 29, Revolução de 30 vão caracterizar a revolução, aliás, vão caracterizar a crise da Primeira República e o fim dessa Primeira República, ou pelo menos o que o Vargas vai chamar de fim da Primeira República. Beleza? Ainda dentro da Primeira República nós temos alguns movimentos sociais que são rurais e também são urbanos, tá? Eu comentei alguns deles e, como eu disse a vocês, eu só vou nomeá-los aqui e vamos gravar uma aula necessariamente para esses eventos, porque são bem grandes. É necessário analisar cada um, que tem as suas peculiaridades. Então, os movimentos urbanos que vão ocorrer, nós temos, a partir ali em 1904, o que a gente vai chamar de revolta da vacina, tá? Revolta da vacina. A revolta da vacina vai ser em 1904. A população, grande maioria, lá no Rio de Janeiro, não vai aceitar a vacina implementada por Oswaldo Cruz para diminuir o problema de saúde e epidemias que estavam assolando a comunidade, né, carioca naquele momento, tá? Então vai ser lá no Rio de Janeiro, certo? Nós temos também, como movimento urbano, a revolta da chibata entre os marinheiros, tá? Negros que sofriam vários abusos, tá? Vários abusos de chicoteamento, tudo como punição, tá? Então vão conseguir melhorias, só que serão fortemente combatidos também, tá ok? Nós temos a greve geral, que eu acabei de falar para vocês, de 1917, tá? A greve geral de 1917, certo? Nós temos também o tenentismo. A partir de 1920, tá? A greve geral vai ocorrer em São Paulo. A greve geral vai ocorrer em São Paulo, né? Os trabalhadores estavam com grande carga horária de trabalho, excessiva carga horária, certo? O salário não acompanhava a sua produção e eles vão fazer greve para melhorias. Tudo bem? Bom, nós temos como movimentos agora rurais, e eu vou tentar trocar essa cor aqui para identificar melhor para vocês. Então nós temos como movimentos rurais, nós temos o cangaço, talvez seja o maior movimento, né? Eu disse maior na sua durabilidade, certo? Que vai de 1830 a 1940 e é denominado também
tá? Vai acontecer lá no Nordeste, e vai ser denominado de banditismo social. Banditismo social. Opa, escrevi errado, só um segundinho. Vamos apagar isso aqui. Tá? Banditismo social. Então, banditismo social. Banditismo social. Banditismo social, tá? Nós temos um outro conflito também rural chamado de revolta do contestado ou guerra do contestado. Vamos colocar só o último nome. Contestado, tá? O contestado ele vai ser entre 1912 a 1916, tá? Aqui volta talvez uma teoria chamada lá atrás de sebastianismo, tá? Messianismo também, tá bom? De messianismo também. A crença de que surgiria um salvador para essas pessoas que viviam na marginalidade, no que tange ali estarem excluídas das questões sociais do Brasil, não marginal de cometer crimes, mas marginalidade social, tá bom? E aí, esse contestado vai acontecer no Paraná, região do Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina. Então vejam bem, Paraná e Santa Catarina, tá? Vai ocorrer nessas regiões aí. Beleza? A questão do contestado ainda, a gente tem que frisar o seguinte: é um movimento dessas pessoas que passam a ser desabrigadas por causa da implementação da estrada de ferro, tá? E a indústria responsável, como pagamento, ela recebe parte dessas terras que já tinha dono. Beleza? Vamos lá então. Canudos, tá? Mais um movimento social rural. A Guerra de Canudos, Batalha de Canudos, tá? Canudos vai ocorrer basicamente entre 1896, tá? Até 1897. Na verdade, Canudos é um momento, tá? Na Bahia, aqui é na Bahia. Canudos vai ser um evento, uma grande fazenda abandonada que vai ser ocupada por pessoas que estarão vivendo um regime de trabalho mais voltado, digamos assim, ao socialismo mesmo, tá? Regime de cooperação, vamos colocar assim, regime de cooperação. E eles eram liderados pelo Antônio Conselheiro, certo? Vai trazer descontentamento do governo da Bahia, que vai combater juntamente com o governo federal, que vai acusar, principalmente o Antônio Conselheiro, de tentar sabotar a República, beleza? Para vocês terem uma ideia, nesse período aí, ó, essa fazenda vai contar com mais de 25 mil pessoas, ou alguns dados vão dizer 25 mil famílias, só dentro dessa fazenda. Tá? Que vão produzir manualmente no trabalho de cooperação, tá, ok? Bom, e também nós temos como movimento rural ainda o que a gente vai chamar de sedição. Sedição, tá? De Juazeiro ou de Juazeiro. A sedição de Juazeiro. Juazeiro. A minha letra ela não é boa, ela é muito feia, mas dá para que vocês possam entender isso daí, tá?
Basicamente, em 1914 nós temos o fato ocorrendo, certo? Isso vai ser na região norte, esse fato, basicamente no sertão do Cariri. Opa, só um segundo. Vai ocorrer então na região do sertão do Cariri. Deixa eu só apagar aqui, que ficou Cariri. Opa, aconteceu alguma coisa com a minha borracha. Agora vai dar certo. Sertão do Cariri. Beleza. Então vai ocorrer na região do sertão do Cariri, no Ceará, tá? Sertão do Cariri, no Ceará. Então são esses basicamente os movimentos rurais e urbanos que vão acontecer durante a Primeira República. Salvo o cangaço que vai passar para a República Varguista, o restante vai acontecer dentro da Primeira República, tá ok? E serão fortemente combatidos, tá ok? Poderemos fazer uma aula somente sobre esses movimentos rurais e urbanos para que vocês possam entender o que é que está acontecendo, para que eles ocorressem, tá ok? Nesse sentido, beleza? Bom, eu peço a vocês então, pessoal, tá? Eu peço a vocês, muito obrigado, tá? Ao apoio que vocês estão dando ao nosso canal aqui durante as aulas, né? Então, se você gostou definitivamente mais dessa aula, que é o fim da Primeira República, certo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar, compartilhe esta aula também, tá? Semanalmente estou publicando algumas aulas justamente para estar ajudando vocês na construção desse conhecimento, tá? A minha ideia é fazer aulas mais resumidas, mais próximos aí, chegando mais próximo do evento do Enem, justamente para ter uma espécie de revisão. Então, concluir essa ideia dessa república agora, né? E depois elaborarmos pequenas aulas com resumos mais enxutos. Então, agora são aulas maiores, mais detalhadas, gerando o primeiro entendimento para depois elaborarmos o resumo. Então, novamente, eu peço a vocês, tá? Que só um segundo. Novamente, eu peço a vocês que se inscrevam, tá? No nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo para ajudar o nosso canal na publicização, na publicidade, na verdade, do nosso canal, e também que outras pessoas possam ter acesso a essa informação, tá ok? Então, até mais, paz e bem a todos e até semana que vem.